Agora sim, voltando ao nosso Planeta Terra. dia a dia ao Planeta Terra, o BAP, presidente do Flamengo, deu uma entrevista forte, dura, falando grosso, com relação a todas as polêmicas envolvendo Libra, Flamengo, Palmeiras, Leila e tal, na semana do confronto entre Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes estão disputando o título brasileiro. O Rodrigo Matos traz hoje uma entrevista exclusiva que ele fez com o Luiz Eduardo Batista, o BAP, para falar sobre a Libra. E o dirigente rubro-negro deu declarações fortes, hein? Sobre a presidente do Palmeiras, apontou tolice dela, disse que a Libra é verde, além de ver conflito na relação entre a Crefisa e o Vasco. Vamos ouvir o que disse o presidente do Flamengo sobre esses pontos. Primeiro. Eu te diria o seguinte, a relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com o Casares, a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Esse processo dentro da Libra. Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Mas eu acho que no caso do Casares, assim, eu sempre tive uma relação ótima com ele, vem de longa data, entendeu? Então, eu entendo que... seja com o Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral, assim, o Raul Aguirre do Bahia, eu conheço o Raul de mais de 25 anos de mercado, então conversamos muito com ele, tem uma relação ótima com o Marcelo também do Santos, com o Fábio do Vitória. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim, é só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente que, de alguma maneira, acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Da Leila. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Eu acho que esse é um problema para o futebol brasileiro. Eu não sei se o brasileiro médio entende como funciona o mercado financeiro, mas deixa eu te dizer, quando você, Rodrigo, vai pegar um dinheiro num banco, um empréstimo, o que o banco pede de garantia para você? Algum ativo real, alguma coisa que você tem. Um imóvel, tá certo? Um barco, um prédio. As ações do Vasco não são um ativo real? Eu acho que quem pede as ações como garantia está dizendo que quer virar dono. Eles negam, né? Tanto o Vasco quanto a Leila dizem que não existe essa intenção futura. Cara, eu vou dizer para vocês, mercado financeiro, você compra, você empresta dinheiro, a garantia é as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom ou meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro e ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali.
Eu entendo que, isso é ilegal. Isso não é ilegal, para mim é só imoral. Rapaz, meu amigo, porrete na mão, né? Foi ali, muito claro, a Leila parece que tem um desafiante que fala grosso como ela. Sabe o que é curioso? Eles vão se encontrar, já devem estar se encontrando agora. Tá tendo uma reunião agora na Comebol, lá em Assunção, sentados lado a lado. Bom, a gente vai comentar sobre tudo isso, são 2 pontos importantes, né? O BAP falando sobre a Leila, né? Pessoalmente sobre a Leila, como é a Leila. E o BAP falando dessa questão, será que a Leila vai comprar o Vasco e é imoral e tudo mais? Esses 2 pontos. Mas vamos ouvir um terceiro ponto, que aí envolve diretamente a questão da Libra. A questão da relação do Flamengo com a Libra, como está nesse momento. Vamos ouvi-lo. Vamos por partes. Assim, o Flamengo nunca pretendeu sair da Libra. Se a gente pretendesse sair da Libra, eu tinha tomado essa decisão em janeiro desse ano, ou em fevereiro desse ano, ou em março desse ano, ou em abril desse ano, ou em até agosto, na última Assembleia. Nós tentamos de todas as formas pacificar esse assunto, porque nós entendemos que os clubes juntos, eles são mais fortes. Eu não tenho dúvida disso, desde que em condições justas e equânimes. Certo? Então, o Flamengo nunca quis sair da Libra e não está nos planos da gente sair da Libra. Agora, o contrato que está assinado com a Globo é soberano. Todos os clubes são corresponsáveis, todos os clubes assinaram por isso. Então, o que nós assinamos com a Globo, nós vamos ter que entregar para a Globo. Então, esse contrato da Globo, ele está protegido até dezembro de 29. Estejamos todos juntos na Libra, estejamos integrados juntos com a Liga Forte, numa nova liga, qualquer que seja o nome, tá certo? Ou o Flamengo separado. Agora, de novo, o Flamengo não tem interesse em sair da Libra. Se a Libra tem interesse de votar pela saída do Flamengo, esse é um assunto material. Nós também não vamos dar unanimidade. Nós também não vamos dar unanimidade a isso. E esse também está entre as medidas que exigem... Essa é uma medida material, ou não é? Tem uma parte que é clara, que é de dinheiro. E outra, então, vai ficar muito claro, se eles colocarem o Flamengo para fora, que eles não querem essa construção de um acordo coletivo, tá certo? Flamengo é o malvadão, é o separatista e eles querem botar o Flamengo para fora. Isso só vai mostrar que eles queriam o Flamengo para aumentar o bolo deles, mas não queriam dar o pedaço do Flamengo que fosse adequado, nem querem a opinião do Flamengo. Já está no caso da exclusão do Flamengo da comissão, do Comitê de Integração com a Liga Forte, que eles não queriam que nós participássemos. Muito bem, tá aí então o BAP agora falando sobre a Libra. Como está aqui a relação com a Libra, deixando claro, nós não queremos sair da Libra, e se tiver uma votação para falar vamos sair da Libra, eu vou votar contra sair da Libra, eu vou ficar lá. Disse o BAP, ainda ressaltando as questões mercadológicas que tem contratos firmados com a Globo até 2029. Vamos começar por essa parte da Libra, que é, no fim das contas, aquela que está mais pegando aí nos últimos tempos. Mauro, foi muito claro o BAP com relação ao que ele acha, ele não quer sair da Libra, e se tiver uma votação para que o Flamengo saia, ele vai votar contra, então, portanto, ele vai ficar lá. Primeiro, eu acho que demorou muito dessa entrevista, parabéns ao Rodrigo Matos, que conseguiu aí essa exclusiva com o BAP. A partir do momento que a presidente do Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele, como presidente do Flamengo, tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. Obrigação. E demorou muito, ficou falando para Flamengo TV, ele está falando para a bolha, falando para torcedor do Flamengo. Aqui ele está falando para todo mundo. Aqui no UOL e outros lugares onde eventualmente ele apareça dando entrevistas, como fez a Leila Pereira anteriormente. E aí isso mudou muito o rumo da conversa, né? Porque deixou de ser uma discussão sobre o negócio da Libra, o contrato da Libra, a distribuição do dinheiro, que é o mote de todo esse problema, para virar uma bobagem, aquela coisa de, vai jogar sozinho. Nada a ver uma coisa com a outra, não é uma discussão esportiva. Ninguém está discutindo quem vai ficar na Série A, Série B, até porque a Libra não organiza porcaria nenhuma, só discute dinheiro de direito de transmissão e placa de publicidade. É um clube dos 13 cortado pela metade, porque nem metade, porque ela é menor do que a Liga Forte União, que tem mais clubes e que também faz a mesma função, né? O Clube dos 13 antigamente fazia isso sozinho. Então, assim, ela não organiza o campeonato, quem organiza a CBF, ela não discute fair play financeiro, ela não discute arbitragem, padronização de gramado, nada. Ela só discute grana, só isso. Então, não é uma liga, liga só no nome, né? Enfim, claro que a partir do momento que ele acha que a presidente do Palmeiras quer mandar na Libra, ele não vai sair, né? Ele não vai sair, ele vai ficar lá para bater de frente. E eu acho que a parte importante que me chamou a atenção, não tinha ouvido ainda falar sobre isso, posso estar enganado,
é que o Flamengo estaria interessado em participar das discussões da eventual junção das duas ligas e que São Paulo e Palmeiras teriam vetado contra, está na matéria, né, a participação do Flamengo. Por que o Flamengo não poderia participar? Acho que o Flamengo tem uma certa relevância, né, para participar de uma discussão como essa, acho eu, né, como do outro lado da Liga Forte, se o Corinthians falasse, eu quero participar da discussão, e os demais falam, não, o Corinthians não vai participar. Como não? O Corinthians tem que participar. Os dois são os maiores torcedores do Brasil, como é que não vão participar de discussão para a união de duas ligas, se é que isso é possível, né? Até porque na Liga Forte União você tem ali clubes que venderam 50 anos direitos de transmissão. Até para você, depois desse contrato de 29, firmar um contrato unificando as duas, digamos, em 2030, você tem que fazer um ajuste, porque tem clube que vendeu 10%, 12%, 20%, cada um vendeu uma fatia diferente por 50 anos. É o que eu sempre digo, o presidente de um clube desse, de repente, nem nasceu quando acabar o contrato. Se o cara for presidente do clube com 45, ele ainda vai nascer. O cara vai nascer, vai ser presidente lá na frente, ainda vai ter um contrato de 50 anos. Possivelmente no final. É um negócio assustador. Até porque esse dinheiro some, né? Desaparece. No mais, assim, várias coisas que já tinham sido faladas, assim, que ele falou com mais ênfase. Eu acho uma pena que a gente tenha que ficar tanto tempo dedicado à discussão de Cartola, mas isso acaba sendo obrigatório, né, por conta de tudo que envolve. E acho que ele demorou muito a dar essa entrevista, deveria ter feito antes, ainda bem que fez. Ainda bem do ponto de vista do Flamengo, quero dizer, porque é obrigação dele sair em defesa do clube depois de tudo que foi falado e de tudo que foi colocado, né? Porque até agora o que acontece é que o Flamengo entrou com uma liminar, eu acho que é correto, porque é muito pueril aquela versão de não, vamos esperar resolver na justiça e depois paga. Como paga? Tem clube de recuperação judicial. Ninguém viu o Valdir outro dia falando aí do dinheiro que o Vasco não quer pagar ele, com deságio de 92%. 92%. Ora, tem torcedora do Vasco que processou o Vasco também porque se machucou em jogo do Vasco da arquibancada, ganhou e também está com esse mesmo tipo de proposta. O Walter Monteiro, com o advogado, publicou outro dia isso no X, na rede social, uma história bizarra de uma torcedora do Vasco, né? E essa questão também do que ele cita aí do Vasco, das empresas da Leila Pereira, do empréstimo, se houvesse fair play financeiro, isso seria no mínimo discutido. Porque é evidente que tem que ser discutido. Você tem ali uma situação, né, que é no mínimo discutível. É no mínimo discutível. Mas como no mercado brasileiro não tem nada, não acontece nada, está tudo bem. Estava vendo lá uma entrevista lá do CEO do Botafogo. Tá tudo bem, precisamos só de 350 milhões para ser competitivo no ano que vem. Só 350 milhões. Tá fácil. E um rolo danado, Botafogo, Eagle, dívida grande do Clube Social, dívida da SAF. E as pessoas falam sobre isso normalmente, como se estivesse tudo bem. Então, num cenário como esse, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas, de fato, com tantas instituições financeiras, o Vasco precisa pegar esse empréstimo justamente numa empresa que pertence a presidente de um... No caso, a um presidente ou uma presidente, não importa, de um outro clube, também da Série A, no mínimo isso é discutível, sim. Aí ele faz afirmações que são de responsabilidade dele, evidente. E aí, Danilo, eles vão se encontrar, BAP e Leila, como disse você. Se encontrar agora. Vai ter uma reunião agora na Comebol e os dois dos semifinalistas, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, eles estão juntos, chegaram ontem à noite, eles estão juntos agora nessa reunião, deve ser... Queria estar lá dentro para ver a troca de olhares entre eles, né? Eu achei muito boa a frase que ele disse que a Leila ela é muito legal enquanto você está do lado dela, porque é rigorosamente isso. A Leila ela é educada, tranquila, pacífica, enquanto você concorda com ela. A partir do momento que você discorda, ela faz o que for para passar por cima de você. É rigorosamente isso. E na questão da Libra, o que ele falou, né, de não é uma questão do Palmeiras e tal, a gente estava falando até, é curioso, antes do programa começar sobre isso, né? Porque a briga Libra versus Flamengo, ela parece que se transformou numa briga Palmeiras versus Flamengo, porque só a Leila tem coragem de falar. Só que os outros clubes se manifestaram, São Paulo, Atlético Mineiro, eles se manifestaram por meio de uma nota, né? Não é do jeito que a Leila faz. A Leila ela toma o protagonismo para ela. O que eu acho ruim para os outros clubes. Eu acho ruim o São Paulo, por exemplo, ter um presidente que não se posiciona. E não estou dizendo aqui que tem que atacar ou defender ou fazer qualquer coisa em relação ao Flamengo, mas o São Paulino vê um presidente que não se posiciona absolutamente sobre nada. Ficou bem claro ali nas frases. O Casares é mais legal. Exato. Então, assim, eu acho que os outros presidentes deveriam se manifestar, não necessariamente da forma agressiva como a Leila faz, mas deveriam se manifestar mais, porque no final essa briga acaba tomando uma proporção como se fosse Palmeiras e Flamengo, quando na verdade tem o Flamengo de um lado e os outros clubes da Libra, né? Não é só o Palmeiras. É que a questão é que a Leila ela faz desse jeito, isso faz com todos os assuntos, né? Não é só com a Libra, ela se manifesta assim em todos os assuntos. Tirando isso, acho que foi uma boa entrevista. Eu concordo com a parte da Crefisa e do Vasco
99%. A única coisa que eu acho que é perigosíssima que ele fez é relacionar toda essa transação com os 3-0 do Vasco. Ah, sim. Isso, para mim, não existe. Ele levanta uma bola de uma maneira leviana. Não existe relacionar um acordo que é totalmente conflitante, é muito conflitante. Eu falo isso faz tempo, a Leila vive em conflito de interesse o tempo inteiro, desde o começo da trajetória dela no profissional, no futebol, ela é conflitante. Ela não tinha tempo de clube para o Palmeiras para ser conselheira e teve um conflito com um documento assinado pelo Mustafa. Ela não falou que não ia ser presidente, virou presidente. Ela era presidente ao mesmo tempo que a empresa dela patrocinava. Ela colocou um avião sem colocar o contrato para o Palmeiras. Ela baniu a oposição quando a oposição questionou. Ela vive em conflito de interesse o tempo inteiro. Este conflito de interesse é mais um do Vasco com a Crefisa e ela continuar no comando do Palmeiras. Daí a relacionar o jogo dos 3-0 é muito leviano. É estilo John Textor. De novo, é levantar uma acusação sem absolutamente nenhuma prova. Não pode. Isso é a única coisa, de tudo isso que a gente viu da entrevista, é a única coisa que eu discordo do que o BAP falou. Ele não pode fazer uma acusação desse jeito. Até porque, embora a notícia tenha saído num furo do Globo Esporte no dia do jogo, o processo ele demorou mais de 60 dias. Então, o processo, para mim, é totalmente conflitante. Não estou aqui dizendo que não é. Agora, relacionar as duas coisas é muito leviano. Posso falar uma coisa? Claro. Advogado de defesa da senhora Leila? Sim. É assim, a Leila só é legal quando você concorda com ela. E os outros? Eles são diferentes? O BAP é diferente? O Casares é diferente? Os presidentes dos outros clubes são diferentes? Eles são legais? Eles são legais com os outros presidentes quando os outros não concordam com ele? Isso é uma coisa generalizada. O que o BAP falou é verdade, mas é verdade para ele também, é verdade para o Casares, é verdade para todos os presidentes. Cada presidente defende o seu lado e só trabalha em união se todo mundo concorda com aquilo que o cara tá falando, ou o cara do clube principal. O Flamengo é um clube principal, o Corinthians é um clube principal por causa do número de torcida, pelo resultado que dá. Mas defender os interesses únicos deles, todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles fazem a mesma coisa. Então, essa parte que o BAP falou, de a Leila, conviver com a Leila é legal se você concordar com ela, ele é igual. Todo mundo é igual. Todos eles, dirigentes, é igual. Todos. Não tem nenhum diferente. São legais enquanto concordam. O próprio comportamento do BAP é assim. O próprio comportamento dele é assim. Ele tendo razão ou não, ele estando com a razão ou não, o comportamento dele é da mesma maneira. Eu concordo com a relação de Palmeiras e Vasco. É muito conflitante. Esse interesse, essa possibilidade. É muito conflitante. Mas fora isso, a Leila é aquela que está batendo de frente, que tem coragem de discutir com quem sempre mandou. Sempre mandou. O Casares é legal, o BAP fala, o Casares tem uma relação boa, tem uma relação boa com não sei quem, tem uma relação boa com não sei quem, porque eles concordam. Se o cara discordar, a relação vai ser boa? Eu acho que o que o BAP quis dizer é que a Leila ela se torna agressiva, o Casares talvez não seja agressiva. Mas aí é questão de personalidade individual da pessoa. Tem pessoa que é mais agressiva, outra mais passiva. O que eu acho que é o pior disso tudo é que quando a Leila Pereira começou a falar, ela começou a falar de uma coisa que não tinha nada a ver com a discussão era a discussão comercial. Aí começou uma conversa de não vai jogar sozinho. Isso é uma besteira, não vai jogar sozinho. Exatamente. Isso é uma besteira. Não vai sair da liga, não está se discutindo quem vai tocar da divisão. Falando que os clubes deveriam ir para a CONCACAF, lembra quando ela brigou com o Conmebol? Isso, exatamente. Pois isso não vai acontecer. A discussão assim, sai do foco. Aí isso virou o quê? Um festival de desinformação. Festival de desinformação. Eu acho que isso que é ruim. Acho que eles deveriam se ater a discussões específicas sobre o tema do imbróglio. É um contrato. É isso daí. Aí, agora você virou o quê? Virou farofa do ventilador, para não dizer outra coisa. A gente parou para tudo quanto é lado e fica essa troca de farpas para lá e para cá. E a coisa não para. A impressão que dá, não sei qual é a opinião de vocês, é que, diferentemente do que poderia se imaginar, que alguém vai botar panos quentes e falar, não, a gente vai se acertar, não, que o negócio está escalando. Então, quando o BAP fala essa questão do Vasco, que também não tem nada a ver com a questão da Libra, né? Sim, claro, vai escalando. A Leila falou do Netflix também, né? A mesma coisa, porque o BAP também tinha falado que ia comprar vai escalando. E aí me parece que um acordo vai ficando Eu acho que a Leila vai responder. Difícil. Eu conhecendo a Leila, ela vai sair da reunião da Conmebol e vai emitir alguma nota. O que acontece? Eles estão na mídia. Não é isso? Sim. Os dois estão na mídia. Estão na mídia. Então,
E ainda os dois estão disputando o título e tudo mais, Acho que essa que é a questão, os dois estão na mídia. Agora, houve um processo também que começou, a partir daí, se espalhou, de vilanização do Flamengo. Não tem vilão nessa história, todo mundo igual, brigando pelos seus interesses. E acho, sim, que não existe união entre os clubes e todo clube teve que brigar pelo seu interesse. Essa é hipocrisia. Ah, não, união. Que união, mané? União, tem união, alguma união? Vamos trazer para o âmbito aqui de São Paulo. Os clubes grandes, eles vão dividir o dinheirinho deles ali, o dinheirão do Campeonato Paulista com os pequenos? Também não vão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Cada um pensa no seu. E os clubes que estão lá, porque bloquearam meu dinheirinho. Primeiro que não se sabe se o dinheiro é todo deles. Primeiro ponto. Segundo que eles estão no buraco porque se enfiaram no buraco. No meio disso tudo tem clube que contratou o mais caro jogador do futebol brasileiro. Esse time está no buraco? Ou não está no buraco? Você está porque contratou. Fora outras contratações. Então é uma conversa muito de maluco isso aí. Sabe? É uma conversa que não bate, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ah, não, porque o outro está precisando do dinheiro. Está precisando do dinheiro porque se meteu numa rascada. Ora, bolas. Agora, ainda há outra coisa que ele fala que é importante, aí do âmbito do Flamengo. Ele diz que o Landinho levou a ideia a proposta, esse modelo para a Libra, da Libra para o Conselho Deliberativo, foi aprovado, mas não na sua totalidade, que houve decisões posteriores à apresentação no Conselho. Eu entendi que isso, então, não foi totalmente aprovado pelo Conselho. Se isso aconteceu, eu reforço o que eu já falei aqui semana passada. O Landim deveria ser chamado a dar explicações do Conselho Deliberativo do Flamengo. Esse contrato é ruim para o Flamengo. O Flamengo está perdendo em relação ao contrato anterior. Tudo bem que não conseguisse o contrato igual, mas é uma queda de 100 milhões de reais por ano, é meio bilhão de reais em 5 anos de contrato, e ele, como presidente do clube na época, ele tem que dar explicações ao Conselho do clube, acho eu. Está demorando a convidar o Landim. Eu falei, Landim, o que foi isso aqui? Aí pegar as atas, não, dia tal você apresentou isso. Assim. Depois o acordo com a Libra ficou assim, assado. O que mudou? Né? Por que mudou? O que houve depois? Eles têm que discutir isso. Acho que está na hora. Então, convoquem e expliquem. Porque isso é coisa interna do clube. Sim. Porque, qual a intenção? Por que você faz um contrato tão ruim e que você passa a ganhar menos meio bilhão de reais em 5 anos? O Landim é a figura que ainda não falou, né, nessa história. Ele falou para o Globo. Falou para o Globo, deu uma entrevista e deu uma outra sumida. Isso, mas também não esclareceu essa história. Não esclareceu tudo. Falou ali alguns pontos. Esse, por exemplo, a partir dessa declaração do BAP para o Rodrigo Matos, é mais importante que ele fale de novo sobre isso. Sim. Ou que ele explique numa entrevista, mas eu acho que, independentemente de aparecer ou não na mídia, o Conselho deveria convocá-lo para explicar, presidente, o que foi isso aqui? Que contrato foi? Por que isso ficou assim? É um contrato ruim. Tem que ser questionado dentro do clube, naturalmente, como qualquer presidente é questionado em situações. E o Flamengo tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal há 10 anos. Em que o dirigente pode até responder por eventual má gestão, decisão equivocada. Aí é uma questão interna do clube. O clube deveria levar adiante, no meu entendimento. Muito bem. Bom, se tivesse uma enquete aqui, vai resolver esse negócio? Ele diria sim ou não, Danilo? Não, vai a justiça que vai resolver. Por enquanto a liminar está mantida, né? A hora que vai ficar até a última instância, sei lá onde vai parar Brasília, sei lá onde vai ser. Vai ser até o último momento. Muito bem, tá aí então, assista essa entrevista, boa entrevista, finalmente o BAP falou e falou grosso, para tentar colocar mais ingredientes nesse assunto da Libra, do Flamengo, Palmeiras, sai, não sai, todo esse imbróglio que a gente está falando. A entrevista tem bastante pontos interessantes para a gente falar. Bom, olha que curioso, provocações a rivais do Flamengo nas redes sociais do clube estão incomodando os jogadores do próprio Flamengo. O tom provocativo é a matéria aqui, reportagem do Bruno Brás. O tom provocativo aos rivais das redes sociais do Flamengo tem gerado irritação no elenco rubro-negro essa temporada. Publicações que tiveram engajamento e aprovação de torcedores causaram reclamações, cobranças e até revolta de lideranças do grupo. A insatisfação atinge integrantes da comissão técnica também e funcionários do dia a dia. Ele entende que as consequências recaem sobre eles e servem de munição para inflamar rivais. Só para entender, é a rede social do Flamengo provocando outros times, certo? Isso, exatamente. E tem acontecido. E acho muitas vezes de tom inadequado. Me explica só uma coisa. Os jogadores do Flamengo estão bravos, estão do Flamengo provocando os outros. Então vocês vão aí, sobe pra gente aqui. Porque a rede social do clube é uma voz institucional do clube. Puta, Mário, eu tô com você tem muito nessa. Eu já apanhei bastante sobre essa história. Eu falei, sabe, uma coisa é o torcedor falar, um perfil de um torcedor e tal, então, uma brincadeira que se faça, ver se fazer uma brincadeira, faz parte. Mas ali é o clube que meio que falando. Teve uma, que eu não sei se apagaram, assim que o Flamengo eliminou o Estudiantes, com comparações entre Brasil e Argentina, que eu achei de mau gosto.
Sabe? Churrasco melhor que assado. Brigadeiro melhor que o alfajor. Então que não é. Não é melhor. Não é melhor, mas não é mesmo. O vinho do Brasil não é mesmo melhor que o vinho da Argentina. Tudo que tem botado, quase tudo ali, eles estavam errados. Então, assim, um negócio bobo. E assim... Acho que a parte do mau gosto foi o peso com real que eles fizeram. O peso, sabe, até resvala na xenofobia um pouquinho, sabe? Se o argentino fizer isso, a gente vai cornetar aqui, que vai ser babaquice também. Né? Então, assim, não tem nada a ver. Foi um embate do Flamengo com os Estudiantes, o Flamengo fez um jogo ridículo na Argentina, um jogo horroroso. Eles deveriam enfiar a cabeça no buraco, não falar nada desse jogo, falar assim, que vem agora o Racing que faça um papel digno. E não ficar ainda tirando onda. Fizeram um papelão lá, um jogo ridículo. O Flamengo jogou nada. Escapou nos pênaltis. Independentemente de ter sido garfado no Maracanã pelo Andrés Rojas, uma péssima arbitragem, o jogo na Argentina foi um horror. Aí o cara vai lá, o bonitão da rede social, o nome do gerente de rede social é Paulo César Pereira, tá? É o nome do gerente, Paulo César Pereira, gerente de rede social. Foi colocado nessa função pelo BAP, diga-se de passagem. Apoiou muito na campanha e virou gerente de rede social. Então ele é o chefe dessa turma que faz essas bobagens aí. Achei de profundo mau gosto, e acho legal que os jogadores se manifestem, que realmente estou em cima deles. Fica parecendo que eles que são responsáveis pela gracinha do bonitão que está ali atrás do teclado. Fazendo gracinha, deveria ter o perfil dele, cria um perfil dele e faz gracinha. Eu acho que aí o presidente, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas legal então, a matéria do Bruno Braga. Então, já faz um tempo que eu vejo uma coisa muito ruim no futebol, que é misturar o lado do profissional, do clube, de jogadores com torcida. Não é só... Eles estão invocados com o clube, mas eles fazem a mesma coisa. Os jogadores fazem a mesma coisa. O Vitor Roque não fez aquela postagem. Aquilo é de bom gosto? Não. É legal? Não. Por que quando o jogador faz esse tipo de coisa? Teve a época que o Flamengo cantava a musiquinha porque o Palmeiras não tinha Mundial, aí o Palmeiras ganhava um título, os palmeirenses cantavam uma musiquinha provocando o cheirinho do Flamengo, e assim o Corinthians faz com o outro. Os jogadores, entre eles e os clubes, eles fazem a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. Então eu concordo que isso daí é um absurdo. Mas eles têm que fazer uma autocrítica deles mesmos, sentar no espelho e falar assim, ok, eu estou invocado porque as redes sociais do Flamengo provocam os outros clubes e sobra para mim. Mas e quando eu faço? Sobra para quem? Sobra para o clube. Também. Mas aí depende se esses caras estão fazendo isso, né? Esses jogadores especificamente. Pelo jeito eles estão reclamando, né? Exato. Mas tudo bem, pode ser que eles não fizeram ainda, ou fizeram pouco, ou não fizeram, mas o histórico do jogador de futebol atual é de fazer. Sim. O Flamengo fazia, o Palmeiras faz, o Corinthians faz, todo mundo faz. E sobra sempre, mesmo eles fazendo, sobra para eles. Também. Sim. Os caras, a torcida dos outros times vão atacar o cara que fez. Viu o Vitor Roque? Não teve que pedir desculpa, não teve... Então, o que tem a ver o clube nessa questão? As redes sociais, as pessoas ainda não estão habituadas ainda como se colocar nas redes sociais. Então as pessoas nas redes sociais fazem o que acham. As entidades que podem são fazer assim. Qualquer coisa. Eu reclamei do meu time. Uma vez que o São Paulo, sei lá, acho que ganhou do Palmeiras. Eu lembro que o São Paulo uma vez colocou a valsa, porque ficou 16 anos sem perder do Palmeiras no Morumbi. Pois é, eu não lembro o que era lá, e eu falei, eu sou contra. Eu acho que, cara, é o clube que está falando ali, não é o torcedor da esquina, não é não sei o quê. E apanhei, não, porque você é velho, porque zoeira never ends, aquele papo. Então é o seguinte, faltar com respeito, aí faltar com respeito, ser misógino, ser preconceituoso, ou você ser racista, ou ser machista, é moderno. Tudo bem, é legal. É moderno. Então, para você se considerar moderno, você tem que fazer isso. Eu concordo com você. O perfil oficial, ele tem que se definir se ele é um perfil de zoeiro ou um perfil sério. Exatamente. Porque ele contratamos o fulano, e na outra ele fala isso, assim... ele é um canal de comunicação. Aliás, uma coisa, isso acho que é interessante que está fazendo o Flamengo, ele pega lá os últimos jogos, todos os dados dos árbitros dos próximos jogos e anuncia, próximo árbitro é o Eduardo Tironi, apitou tal jogo, deu cartão amarelo aqui. Isso eu acho bom mesmo. Acho bom também. Acho bom mesmo, porque esses caras têm que ser cobrados. Informação, né? Isso é informação. Atenção, torcedor, o próximo árbitro do jogo do Flamengo é o São Mauro César. O São Mauro César puxou fulano, deu cartão amarelo e tal, tá aqui. Informação por isso, sem opinião, tipo, roubou a gente, não, nada disso. Eu acho que isso até é interessante. Todos os clubes deveriam fazer. Até para questionar mais. Eu acho interessante, por exemplo, hoje vai jogar Flamengo e